Olá, meus amigos. Estamos juntos novamente para mais uma leitura comentada do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Capítulo 24, Semear Alegria. Alegria é conquista reservada somente aos homens no distrito da Terra. Nos animais, ela se manifesta no seu princípio rudimentar, sem a beleza e o conforto que se expressam no coração humano. Ele está falando que a alegria é algo que está presente nos seres humanos. Os animais, eles vão apresentar essa emoção de uma forma mais rudimentar. Mas é muito bonitinho ver. Ontem eu vi umas fotos de cachorro rindo. A gente tem imagens de alguns animais com essa expressão, né? Do lábio esticadinho, os dentes visíveis. É muito interessante, tem um estudo a respeito das emoções. Eu não lembro o nome desse pesquisador, mas ele percorreu aí várias regiões do planeta, verificando as expressões faciais na manifestação das emoções. E ele percebeu que em todo lugar o sorriso expressa alegria. A emoção que a gente chama de alegria, né? Aquela cara, né? A boquinha para baixo, da tristeza, dente mordendo, assim. Tanto que desenho de criança, quando a gente vai avaliar, às vezes faz o dente pontiagudo, de raiva, né? O animal, quando está com raiva, ele morde, né? O cachorro e outros animais, né? Eles rosnam e mordem. Então você vê que tem essa expressão, que são expressões universais. A alegria é um dom grandioso, é uma semente de luz que Deus depositou nos sentimentos dos seres humanos, deixando meios para que seus filhos dessem crescimento a essa virtude que tanto nos agrada. Então, nós recebemos alegria. Também lembrando agora do filme Divertidamente, quem não viu, veja, porque é interessante a análise exatamente baseada nessa pesquisa que eu comentei. Nós temos as emoções, que a gente chama de emoções básicas. Alguns estudos divergem com relação à quantidade, mas essas emoções estão sempre presentes. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a aversão, né? O nojo. Existe uma sexta ainda, para alguns estudos, no desenho não tem, que deixa eu ver se eu lembro. Bom, se eu lembrar eu falo. O que interessa aqui é que naquele filme a alegria quer se sobrepujar sobre as demais. Ela considera ser a mais importante. A criança tem que estar alegre, alegre, alegre o tempo todo. E isso a gente já falou até do contentamento. Há uma crítica que se faz muitas vezes, é que nós tendemos a querer uma vida somente de alegrias e bem-estar. É a busca da tal felicidade. Só que a felicidade não é algo que se compra, né? Dentro da nossa sociedade consumista, a gente tem buscado a sensação do prazer, do bem-estar, na aquisição de bens materiais, ou então de viagens. Algumas pesquisas também já mostraram que se você compra algo que você deseja muito, por exemplo, eu quero uma bolsa, eu vou lá, compro a bolsa, eu fico satisfeita com ela por alguns instantes, depois isso cai no esquecimento, né? A bolsa já fica algo que é comum, não dou tanta importância. Embora quando eu saia com ela, eu posso me sentir vaidosa, querendo exibi-la. Mas a sensação de prazer em uma viagem, por exemplo,
ela tende a ser mais, não é permanente, mas ela tem uma durabilidade maior, é isso. Então, se em comparação com algo que eu compro, um bem material que eu compro, porque a viagem é um bem imaterial, que a gente pode dizer, porque a gente vai conhecer lugares, vai contemplar, vamos observar a natureza, geralmente. Quando a gente faz essas viagens, vai para a praia, vai para uma montanha, um campo, em geral, o que nós queremos? Nós queremos esse contato com a natureza. Então, a gente troca uma energia. A sensação é outra, é de outra qualidade. Então, existem diferenças aí e que nesse filme, voltando para ele, né? É a ideia de que a gente deve sentir alegria o tempo todo, tá manifestando, então, uma felicidade, um bem-estar, o prazer, que são sensações agradáveis. Claro, estar alegre é muito bom, né? Exatamente porque é muito bom, é que a gente quer esse estado que se torne permanente. Permanente só vai ser quando nós atingirmos o estado espírito puro. Nós seremos espíritos felizes, espíritos puros e felizes. Esse grau de evolução é uma conquista do espírito, por isso que ele coloca aqui em termos de virtude. Mas a alegria, ela é uma emoção, ela nos dá, vamos dizer assim, como ele fala de uma semente, né, que Deus depositou em nós, ele precisa germinar, ele vai nos dar, né, a alegria, essa emoção, ela vai nos trazer uma sensação muito boa, muito agradável, que nos dá a ideia, uma ideia, ainda que bem rudimentar também, do que é um estado do espírito feliz, em que ele se mantém feliz. Como a gente falou ontem, né, na nossa leitura, a questão da serenidade, o espírito que é sereno, o espírito que ele tem essa paz de consciência, ele é inabalável. Esse é um estado, é uma conquista, é inabalável. Da mesma forma, a felicidade é inabalável, porque é uma conquista, então é um estado permanente. Na condição de espíritos imperfeitos, nós temos essa sementinha em nós buscamos por esse estado, só que não alcançamos ainda. Então, nós ficamos com essa busca de momentos de alegria, de momentos de prazer. Tudo bem com isso? Tudo bem. O problema é quando, como no filme, a gente quer colocar a alegria acima de todas as outras condições, negando a possibilidade da tristeza e do sofrimento. Eu estou fazendo um estudo exatamente nessa questão. É meio que uma condição da sociedade pós-moderna, como a gente denomina esse momento em que nós vivemos, essa busca frenética pelo um estado permanente de bem-estar. E como que a gente busca isso? Consumindo. Aí é o equívoco. Aí é o ponto em que a gente não compreendeu que a felicidade está no ser espiritual, numa conquista de uma virtude e não numa aquisição de bens materiais. Ainda que a gente faça viagens, ainda que a gente busque nesses momentos, é uma situação fugaz. A gente tem uma sensação mais prolongada desse bem-estar, mas ainda assim vai se extinguir. Nós vamos nos deparar com situações de dor e sofrimento que fazem parte do nosso processo evolutivo. Então, a grande questão que se impõe para nós é querermos evitar o sofrimento e a dor a qualquer preço.
inclusive com o preço, comprando mesmo objetos, consumindo álcool, drogas, medicações, né, os psicofármacos, porque está no estado de depressão, está num estado em que um remedinho vai alterar a química do cérebro, como se tudo isso fosse só uma alteração química. Existe? Existe. Mas a alteração química, ela é decorrente do espírito estar enfermiço, do espírito estar em desequilíbrio. Se o espírito está equilibrado, se o espírito está em paz de consciência, ele vai se manter bem, com bom ânimo, como a gente também conversou, para, inclusive, enfrentar as situações desafiadoras, como Jesus falava. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu as pressões do mundo, os desafios do mundo, os tormentos. Ele venceu com bom ânimo, então tenhamos nós bom ânimo. Não é ficar numa alegria permanente, é ter bom ânimo para enfrentar as situações e aprender com elas. Então, é viver a dor, sim. É viver o sofrimento, sim. Só que não nos deixarmos derrotar por eles. Também não quer dizer que eu vou anestesiar, que eu vou buscar mecanismo para tamponar, para esquecer, obliterar, retirar da minha vida sem uma vivência, uma análise profunda. Porque se faz parte da natureza humana, tanto a alegria quanto a tristeza, eu preciso vivenciá-las e aprender com elas. Então, nós vamos ter a experiência da alegria como uma sementinha dessa virtude que nós vamos conquistar. A criatura que não faz uso da alegria está sujeita a ver a tristeza invadir o seu peito e desfazer os mais renomados valores da vida. Esse bem-estar de que falamos está, de certa forma, ligado às coisas espirituais. Veja que tudo isso que eu explanei, a gente tem que entender que tem que estar ligado às questões espirituais. Quando falamos da alegria, é a alegria que se obtém pelas coisas espirituais e não materiais. Da mesma forma, se a tristeza invade, eu tenho que perceber o que está acontecendo. Não é simplesmente querer descartar a tristeza, mas deixar que ela se comunique comigo, né? Que ela se comunique conosco. Dizer ali o que está acontecendo. Mostrar o caminho, porque se a gente diz que a dor, ela é um alerta, né? Ela é necessária para nos apontar os nossos descaminhos, como que a gente vai ignorar a dor? Se a gente ignorar a dor, a gente vai ignorar que está no trajeto errado. A gente vai precisar perceber esse alarme e, opa, estou ouvindo, estou entendendo, ok, então eu vou por outro caminho. Tem de bom ânimo para recomeçar, às vezes, tudo de novo. Para, né, refazer, regenerar, renovar, resgatar, o aí, né? Recomeçar. Certamente que esse prazer é um dom marcadamente do espírito. No entanto, ele é crescente ao infinito. Tem variados degraus para subir em sua escala interminável. Então, a alegria, ela vai até se tornar a felicidade. Estamos fazendo um esforço ingente para levar
aos nossos irmãos encarnados alguns traços da iniciação dos tesouros da alma. A nossa maior intenção é que tu entres na senda do aprimoramento espiritual e que pelo conhecimento possas subir mais depressa pela rampa da vida perfeita, realizando o trabalho a ti destinado. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele, né, o Lancelin, esse espírito, junto com outros tantos, fazem um grande esforço para, né, trabalho, para que nós consigamos nos aprimorar. Então, nós recebemos muito amparo, muita ajuda. E é necessário que nós façamos a nossa parte. Queremos que todos compreendam que no universo tudo é alegria. Por ser alegria, a harmonia vibrante em todos os ângulos da criação. Veja que quando eu falei que a gente busca então, estar em contato com a natureza, vai para uma praia, né, vai para o campo, o olhar que a gente tem de contemplação é um olhar de contentamento. Porque tudo na natureza, ou seja, toda a obra divina é bela, é perfeita. Ela existe para nos sensibilizar, para que a gente possa ver nisso tudo a presença de Deus. E Deus é amor, só pode ser beleza, perfeição, alegria. Esse contentamento, essa felicidade, ela não pode estar dissociada de Deus. Faz parte de quem ama sentir-se feliz. Então, o amor que tanto Jesus falou, que é a expressão divina, quando a gente ama, a gente se sente bem. A conquista do bem-estar que a gente tanto quer, ela só vai ser plena, só vai ser atingida quando nós aprendermos a amar. Não há outro mecanismo. A gente não vai comprar nada que faça isso. Não. A gente, quando está diante da natureza, a gente sente a vibração do amor de Deus. A gente vibra nessa sintonia. Por isso que a gente sente esse bem-estar. Mas ele não é permanente porque nós somos imperfeitos. Por isso que nós precisamos ir fazendo o nosso trabalho. E esse é o convite para que a gente observe que o universo ele é regido por leis perfeitas, numa harmonia, ali todo envolvido no amor divino. Se está no amor divino, está vibrando a alegria. Quando interessares a alguém a palavra, seja quem for, deixa falar primeiro o coração, com um contentamento que lhe é próprio. Aos enfermos e às crianças devemos nos dirigir de modo próprio ao estágio das almas que nos ouvem. Pois se nossos lábios não exprimirem o nosso bem-estar através de nossas palavras, estaremos estragando o tempo e menosprezando aquilo que Deus nos deu por amor e que deve ser doado com prazer. Então, a gente também vai relembrar o que falamos ontem, né? Lembra que eu falei quando a gente acaba se contaminando com uma coisa boa, a gente usa a palavra contaminar, mas contagiar, né? A gente vive um momento de vírus, né, em que a gente tem que tomar cuidado para não ser contagiado, mas isso mostra muito bem que o contato, né, com alguém que está com mau humor, passa esse mau humor, e esse mau humor a gente passa adiante. É isso mesmo que acontece, são essas vibrações. Então, quando eu falei da alegria, a pessoa que é alegre, espontânea, né, divertida, ela tem uma vibração que nos agrada. E essa vibração a gente sente e a gente passa a ficar nesse estado e vai adiante, vai adiante, vai adiante, porque estamos no momento em que nós
somos muito influenciáveis. Até aí, da nossa natureza, por isso que Jesus falava vigiar e orar. Precisamos vigiar para perceber e esse contágio, né, essa influenciação, ela não ser ali de forma inconsciente. A gente precisa estar alerta, consciente, espiritualmente consciente para essas energias, esses campos energéticos. Então, quando falamos disso, a gente lembra de que falar, olha a importância do falar também. Então, se eu falo uma coisa alegre, uma coisa boa, e eu deixo alguém feliz e contente com isso, né, eu estou gerando esse bem-estar. Lembrando aqui que a gente deve se comunicar, também foi tema da nossa conversa, de uma forma que o outro entenda. Então, considerando o estágio evolutivo do outro. Então, inclusive, no desenvolvimento, você veja que falar com uma criança, a gente precisa usar de palavras, de recursos que ela possa compreender. É um espírito? O espírito milenar? Sim, mas está num corpo em que o desenvolvimento ali ainda está se processando, né? O cérebro está em desenvolvimento, isso limita as expressões do espírito. Ele está ali bem aprisionado. Por quê? Porque ele precisa dessa fase, desse estágio aí do desenvolvimento para receber as nossas boas impressões, para imprimir neles caracteres, fazer uma educação moral. Tem uma razão de ser. Deus criou isso com a sua inteligência, exatamente para que a gente possa influenciar na educação dessas crianças, desses espíritos, para que eles se transformem moralmente. Veja que o aspecto do coração, então, tem que estar ali presente. O amor tem que estar presente. O amor que a gente coloca, né, na expressão do coração, o coração que ama, mas na verdade é o espírito que ama. Mas a gente coloca na imagem do coração, e no coração deixa falar do que é próprio. Então, no coração, a sede do amor, que é a analogia que a gente faz, tá? É tudo simbolismo. Então, o coração sendo a sede do amor, ele vai vibrar amor, ele vai fazer com que saiam de nós palavras amorosas, gestos amorosos para qualquer pessoa. Então, é utilizar disso. Tá? Deves disseminar por onde fores as sementes de alegria, com a pureza que nasce dos sentimentos mais elevados da vida. Porque, se é dando o que recebemos, a lei nos garante a colheita daquilo que estamos plantando. A criatura triste envelhece com mais facilidade e cria em torno de si um ambiente de sombra, de modo a afastar todos os que queiram aproximar-se e que por vezes estejam querendo ajudar. Veja aqui que ele falou, a criatura triste. Então, nós estamos falando de uma pessoa que se mantém num estado de tristeza. Não é a tristeza momentânea que nós sentimos. Pensa bem, por mais que a gente esteja passando por dificuldades, se a gente fizer uma conta, em geral, eu não gosto muito de generalizar, mas vamos lá. Em geral, a maior parte dos nossos dias vividos são dias em que temos um relativo bem-estar. Temos alguma saúde. Algumas pessoas nascem com dificuldades, estão ali no processo de expiação, às vezes dolorosos, passam por muitos desafios, ainda assim, não necessariamente são criaturas que vivem um estado de tristeza. Elas podem estar vivendo uma sensação de alegria, motivadas pela gratidão, motivadas
por receberem o carinho, receberem o afeto. São crianças, às vezes, que nascem muito doentes, né? E que recebem tanto amor e carinho dos pais, e a gente sabe que na justiça e misericórdia divinas, isso faz parte para a evolução ali moral e espiritual ali todos esses espíritos, os pais, a criança. Mas existe o amparo, existe o amor presentes nessas relações. Então, veja bem que não quer dizer que estar doente significa ficar triste, ficar desanimado, ficar em desespero, ficar angustiado. A gente fica querendo buscar estados de bem-estar permanente e não dá atenção à tristeza, que ela às vezes nos quer dizer algo importante. Mas não é cultivar a tristeza no sentido de torná-la um estado permanente em nós. Nós vamos cultivar a tristeza no período que ela é necessária. Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que eu tenho certeza, cada família conhece já alguém, ao ponto que nós chegamos de ter mais de 300 mil pessoas tendo ido a óbito por conta do vírus. Nós conhecemos alguém que já partiu. Nós temos notícia de alguém na nossa família, ou de algum amigo, ou de outros, né, familiares de nossos amigos. Nós temos. E o luto, a vivência do luto, vai ser algo muito importante para nós trabalharmos, principalmente quem está no campo da psicologia e da psiquiatria, para que a gente não crie a doença do luto, né? Porque viver o luto é uma experiência de tristeza necessária e coerente com aquele momento. E não significa que virou depressão. Então, muito cuidado de achar que a tristeza é depressão. Não é. A tristeza é um estado que é necessário. Viver a tristeza com a partida de alguém muito querido, que não vai mais compartilhar a vida conosco aqui na Terra, que vai nos deixar saudade. Precisamos entender que isso faz parte. Mas entrar num estado de permanente tristeza, não sentir alegria, aí nós estamos falando de outra situação. Temos o espírito, que é um espírito que não se permite viver alegria. E ele, né, é como uma flor, vai murchar. Tá? Então, são estados, condições que precisam ser avaliadas, que precisam ser respeitadas nas suas manifestações, precisam ser amparadas e cuidadas. Não é impondo, ó, você não pode ficar triste, você tem que ser feliz. Isso não adianta. Tá? Isso não adianta. É preciso que a gente perceba o que está acontecendo conosco. Os profissionais podem ajudar, mas a pessoa tem que se sentir com autonomia, sentindo potente para compreender o que ela está sentindo, porque ninguém mais está sentindo o que ela está sentindo. A gente pode ter empatia, mas sentir o que ela está sentindo, porque empatia não é sentir o que o outro está sentindo. Empatia é poder compreender, ter alguma noção, nos aproximar. A gente se aproxima daquilo que a pessoa está sentindo, está vivenciando, porque nós temos uma experiência semelhante, porque nós temos uma ideia do que seja, mas nunca vamos sentir o que a pessoa está sentindo. Ela tem que estar autorizada a sentir e a falar o que ela está sentindo. Então veja que não precisamos temer a tristeza. Podemos vivenciar o luto. Podemos vivenciar, e o luto não se vivencia só quando morre alguém querido. O luto se vivencia, são experiências de perda. A gente pode verificar situações de
perda de emprego, das condições que a gente tinha antes, passa para outra, mudanças, né? Às vezes mudanças para os idosos que viviam num lugar, passam a viver em outro. Isso tudo reflete no estado emocional, psíquico. É preciso compreender e é preciso auxiliar para que aquela pessoa que tenha um estado de bem-estar. É claro que a gente quer se sentir bem. Então veja aqui, se a gente favorece a tristeza por um longo tempo sem compreendê-la, ela vai formando raízes ali, né? E isso que ele fala aqui, cria um ambiente de sombra, que fica sombrio. A gente fala a pessoa triste, uma pessoa sombria, tá sempre com o semblante, né? O rosto apático. Isso precisa ser cuidado, porque seria mais natural que nós estivéssemos vivendo mais dias de bem-estar do que dias de tristeza. Mas isso vai depender das experiências de cada um. Então, toda essa reflexão para a gente poder compreender essa dinâmica das emoções, que não é muito simples, né? Mas que a gente também não deva achar que tem que estar 100% do tempo feliz e alegre, né? De bem aí, com tudo, com todos. Nós não estamos ainda nesse estágio evolutivo. Então, ele vai falar que o espírito triste é espírito morto, entre aspas, porque o espírito não morre. É o espírito triste. Ele não está falando de uma condição de tristeza que a gente vivencia e passa, mas ele fala de um estado, da mesma forma que a gente busca a felicidade para ser um estado permanente, é um estado permanente de tristeza, porque a gente cultiva muito mais a tristeza do que a alegria. A gente vai murchando, como eu falei. Procura promover meios de infundir alegria aos outros sem te esqueceres de que ela deve ser moldada nos mais profundos princípios da verdade. O contentamento cristão é o mais recomendado para a nossa paz e para a nossa saúde. Ele já coloca que é preciso colocar esse estado de alegria, veja que ele fala, nos princípios da verdade. A verdade é a verdade espiritual. Então, nós estamos falando de um estado de espírito e não de um estado de contentamento por conta das matérias, sensações advindas da matéria. O contentamento cristão, então ele já traz a mensagem do Cristo para que a gente lembre de Jesus. Jesus era um espírito, né? Jesus encarnado, né? Ele se mostrou, é um espírito de felicidade, né? De um estado pleno de felicidade, de pureza, né? O espírito puro. Agora, veja aqui, se a gente compreende a mensagem do Cristo, vivencia a mensagem do Cristo, nós vamos desenvolver esse contentamento. Esse contentamento porque vai nos trazendo paz de consciência. O perdão, veja que Jesus fala do perdão, é o caminho para a nossa paz. O perdão é mais fácil no ambiente da alegria. Quem diz que perdoa com raiva, não está perdoando, né? Só está perdoando aquele que de fato se libertou desse sentimento. Um sentimento de tristeza, um sentimento de mágoa. Então, o perdão tem que estar atrelado a uma sensação de bem-estar, de estar livre, liberado daqueles sentimentos que nos magoaram, que nos feriram. Então, a alma introvertida, que não é capaz de doar, pelo menos alegria aos outros, bem como a egoísta, perdem a sensibilidade que dispõe o espírito a compreender. Enquanto nós
não descobrirmos a nós mesmos no emaranhado sistema de intolerância em que vivemos, pleno de orgulho e egoísmo, de ódio e de inveja, enquanto não nos dispusermos a reformar essas atitudes, operando esses tumores inconvenientes através da cirurgia moral, perderemos tempo no tempo que passa e sofremos as consequências da própria ignorância. Plantemos, pois, a alegria no nosso coração e nos nossos irmãos que andam conosco no mesmo caminho, que nós seremos felizes. Veja que é preciso cultivar essa alegria, mas a alegria do espírito. A alegria que se obtém aonde? Como eu falei, na prática do bem, do amor, quando eu ajudo o outro, quando eu amo, quando eu me dou, quando eu saio de mim. Quando eu saio de mim, eu estou fazendo a cirurgia moral de cortar o egoísmo na raiz. Estou cortando o ódio, a inveja, tudo isso, ele nos afasta de estados plenos de alegria, de felicidade. Quem sente ódio não é alegre, quem sente inveja não se sente alegre. Quem sente orgulho, orgulhoso, não é alegria. Né? Está iludido pelas coisas da matéria, da aparência. Precisamos, então, operar, retirar isso de nós. Como? Reconhecendo, em primeiro lugar, que nós temos esse embaranhado aí de coisas, né, que nos tormentam, nos torturam, muitas vezes nos iludem. Porque, veja bem, tem pessoas que se comprazem, sentem prazer no ódio, na vingança, no orgulho, se colocam como superiores. Não é fácil lidar com isso, porque são pessoas que não estão interessadas em se livrar desse mecanismo, porque elas têm, sim, prazer com isso. Não é estado de alegria e felicidade, é prazer. Ela sente prazer no seu egoísmo, em ter tudo para si. Então, um prazer que está na matéria, eu tenho, cada vez quer mais, porque não preenche, não dá essa plenitude, é um buraco vazio e que vai consumindo. Por isso que as pessoas entram nos vícios dos álcool, no vício, inclusive, de comprar, de acumular, né? Ter coisas, e o prazer de maltratar o outro, maltratar animais, de ver o outro sofrer, porque vê que, né, o outro está sofrendo, porque está sofrendo, mas ela não quer perceber o próprio sofrimento. Então, veja que não é uma situação muito fácil da gente lidar, mas que a gente precisa começar a refletir sobre isso. E quem quer estar no caminho da evolução, quem quer estar no caminho desse aprimoramento moral, espiritual, fazendo essa cirurgia em nós, nos cuidando, a gente vai precisar fazer essas reflexões e começar a entender a linguagem dessas emoções da nossa vida. Então, boa reflexão, muita paz e a gente se vê no próximo encontro.